Muita paz, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, psicografadas pelo médium Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, editado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos ver o capítulo 29, mas antes de qualquer coisa, nós vamos pedir desculpas aos amigos, porque ontem nós não dissemos aqui no vídeo, embora estivesse na descrição, o título da mensagem. É verdade. Foi um tema que nos impactou tanto que acabamos não falando o título da mensagem, e a mensagem de ontem, a de número 28 do livro Caminho, Verdade e Vida, o título é Escritores. O de ontem, Escritores. Quando nós vimos o quanto o mau conteúdo pode nos afetar, e claro que esse mau conteúdo produzido, e sabemos, não apenas por escritores, mas por qualquer tipo de meio de comunicação que produza uma informação que se passe adiante, uma divulgação, um aprendizado que nesse caso é de má qualidade, porque ele vai falar exatamente do comprometimento, não só do que nos afeta, mas também do comprometimento, claro, por quem usa mal esse recurso. Como todos os recursos, né, usados mal, tem a sua consequência, como também tem a sua consequência, no caso positivo, quando usamos os recursos de forma positiva. Então ficou faltando realmente nós dizermos o título de ontem, pelo qual pedimos desculpas. E antes de falarmos sobre o tema de hoje, vamos pedir aos amigos, por favor, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, acionem o sininho. Tudo isso é importante para que o YouTube aumente o alcance do vídeo junto a pessoas que buscam no YouTube conteúdos do mesmo perfil. Então, agradecemos sempre. Muito obrigada a todos. O título da mensagem 29 é Contentar-se. Contentar-se. O nosso contentamento, a nossa satisfação, e é quando estamos bem, não é? Quando nos sentimos atendidos pelo meio, pelas pessoas, por nós mesmos, nos sentimos contentados. O versículo destacado por Emmanuel é um versículo de Paulo de Tarso, escrevendo aos Filipenses. No capítulo 4, no versículo 11, nos diz Paulo: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha que maravilha! Quando eu crescer, vou querer ser como Paulo. Isso a gente diz em tom humorado, mas é verdade. A contentação com o pouco, ainda para nós, é uma grande virtude. Porque, como nos é difícil muitas vezes, nós abrimos mão de supérfluos. E antes o que era supérfluo, hoje já não achamos. Quando nos habituamos a algo que não tínhamos, quando não tínhamos era supérfluo, mas quando passamos a ter, aí passa a ser essencial. Vamos pensar na pessoa que nunca teve um carro. Nunca teve um carro. E passa a ter. E depois deixa de ter. Ora, como ela nunca teve um carro, ela dava o jeito dela, não é? Andando em outros meios de transporte. Aí ela começa a andar de carro, quando passa a ter seu próprio carro, e vem o conforto. Não precisa sair com antecedência para esperar, sai
já mais perto do horário, não é? Existem vários, pode ir a lugares onde o transporte não alcança, não precisa pegar, às vezes, 2, 3 tipos de condução, vai direto. É um conforto. E quando ela perde isso, ela já não vê mais como supérfluo, porque para ela se tornou parte da rotina e passa então a ser realmente essencial. Então a gente vai vendo que existe muita subjetividade no que consideramos essencial e no que consideramos supérfluo. Internet é supérfluo ou é essencial? Bom, nos anos 90 poderia ser supérfluo. Agora, a essa altura do século XXI, é essencial. É interessante, não é? Como também essas coisas vão mudando dentro da nossa percepção. Mas é claro que aqui ele vai falar para o espírito imortal. O que é essencial? Essencial são os recursos que nos fazem desenvolver nossas virtudes, seja onde for, não é? E supérfluo. Não seria, no caso aqui, supérfluo, mas seria excessos. Excessos que muitas vezes tomam nosso tempo, tomam nossa atenção e nos distraem do essencial. É como se nós ficássemos muito focados na sobremesa e esquecêssemos do essencial, que é a comida. A sobremesa, ela é um plus, como se diz hoje em dia, um plus, um adendo, um acréscimo, um acessório, muito bem-vindo, muito gostoso, todo mundo gosta, mas se a gente não comer sobremesa, ninguém vai morrer. Agora, se nós não nos alimentarmos de forma positiva nas nossas refeições, aí vamos ter a nossa saúde debilitada, mas de jeito nenhum por falta de sobremesa. Então, quando ele diz aqui, já aprendi a contentar-me com o que tenho, e Paulo tinha muito? Não, Paulo tinha muito pouco. Ele trabalhava para atender às suas necessidades mínimas. E então, Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo. Vamos ver o que ele nos fala com o título de contentar-se. Hoje eu estou repetindo o título. Estou falando mesmo, Vamos lá, repetir o título. Emmanuel comenta: a vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. Veja que não é uma necessidade de possuir coisas. Ele chama de vertigem. É quase como se fosse uma febre. Hoje nós temos bem, não é? A nossa mídia, e quando falamos mídia, não falamos só jornalismo, não, falamos propaganda. Nós precisamos ter um corpo escultural, ter dinheiro. Antigamente, uns 40 anos atrás, o cigarro, não é? Era isso que era vendido nas novelas, nos comerciais. E aí, se você vai no futebol, você tem que ter aquela cerveja gelada, não é? Então, vão se colocando valores que acabam, vamos dizer assim, influenciando as nossas ideias. Valores influenciam as nossas ideias. Daí a importância de nós alimentarmos as nossas ideias com os valores imortais, para que exista um contraponto quando nós avaliarmos alguma situação na nossa vida. Porque se nós só tivermos valores materiais, e os valores materiais, eles são perecíveis, passageiros, não é? E dentro do que nós vimos antes, não é? Nosso espírito imortal poderia estar lá no livro dos espíritos. Poderíamos não encarnar nunca, não ter um planeta para encarnar, continuaríamos espíritos imortais. Então, a reencarnação nos mundos mais densos é recurso que a providência nos oferece para o nosso crescimento. Ela é meio, não é objetivo.
Então, muitas vezes, quando nós agimos como se tudo que está à nossa volta fosse o fim em si mesmo, não percebendo que tudo isso que nos cerca e a nossa condição nesse mundo é apenas material para construirmos o bem em nós e através de nós contribuindo para o mundo, isso pode, se nós não percebermos isso, com certeza vamos ter a nossa interpretação subjetiva do que seja essencial alterada. Não vamos? Vamos achar que realmente não, que fim que nada, isso aqui, que meio que nada, isso aqui é fim, eu preciso me realizar aqui, ser feliz aqui, o resto, eu não sei se tem resto. Dizem que tem, nunca ninguém voltou para contar. A gente não escuta isso. Aí o espírito imortal que somos se escora nesse tipo de ideia. São valores. Se nós estivéssemos alguns séculos atrás, é compreensível. E mesmo agora, ainda é compreensível na medida em que ninguém amadurece ao mesmo tempo, não é? Para nós, de repente, pode não ser mais compreensível dentro da nossa vivência e do aproveitamento que temos tido das experiências que vivemos nos últimos séculos. Outras pessoas, no entanto, têm outro ganho das experiências que tiveram e ainda, muitas vezes, não enxergam o mundo pela lente que nós já enxergamos, mesmo que ainda esteja bem embaçadinha, mas já conseguimos enxergar. Graças a Deus, o norte, não é? Quem nos aponta o norte? Jesus. Olha lá, o Evangelho. Os valores fundamentais para o espírito imortal. E aí? Emmanuel continua dizendo: a vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer. Então, felicidade absoluta nesse mundo não tem. Quero que você seja muito feliz. Sempre a gente entende, e mesmo que se eu disser eu sou uma pessoa feliz, exatamente dentro do que Emmanuel diz. Sim, eu sou feliz dentro de uma felicidade relativa que o planeta Terra pode oferecer, que esse mundo de provas e expiações pode oferecer. Então, essa vida simples, ele diz, foi esquecida pela generalidade dos homens, ou seja, em geral, foi esquecida. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além de seu acanhado âmbito de origem. Então, quando ele fala de criatura terrestre, é o homem encarnado. Então, do seu âmbito de origem, seria de origem nessa encarnação aqui, dentro desse pedacinho de tempo que nós passamos encarnados. E aí nós vamos ficando, podemos, não é, nos limitar a perceber a vida simplesmente nesse pedaço. E vamos pedindo coisas que satisfazem apenas, muitas vezes, nem sempre, né, graças a Deus, muitas vezes já pedimos coisas que são importantes para o espírito imortal e levarmos conosco a força para enfrentarmos as dificuldades, a serenidade diante dos obstáculos, diante das injustiças. Mas ele diz que a generalidade ainda está muito presa. E quando ele fala petitório, né, lembrando que a prece também é aquele momento em que nós vamos ali não apenas louvar e agradecer, mas pedir. E Jesus mesmo falou que é importante que pedíssemos, mas que pedíssemos em seu nome, ou seja, que pedíssemos o que fosse justo diante de Deus, não é? O que fosse válido diante de Deus. Não vamos pedir recursos para uma vingança. Não vamos pedir para que a pessoa seja infeliz e se desgrace. Isso não é uma prece, né? Não é. E ele continua dizendo: pedem-se a Deus absurdos estranhos,
Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Sim, nós recebemos. Mas nos contentamos com os recursos que recebemos? Ele diz que raras são as pessoas que se contentam com o que recebem para resolver seus problemas. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, se reportando à prece do Pai Nosso. Não é? O pão de cada dia dai-nos hoje. Raríssimas pedem o pão de cada dia como símbolo das aquisições indispensáveis. Então, ainda aqui, ele coloca no pão de cada dia também um simbolismo de que não seria apenas o pão de comer, mas também o essencial para se viver aquele dia. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Interessante o que ele diz, não é? Ainda a nossa prioridade, muitas vezes, é dentro da visão daqui. Nós queremos aqui e o mais daqui. E ficar com muito aqui. Muitas vezes, muitos de nós. Nem todos nós, nem sempre. Mas, quantos de nós estamos focados em pedir o mínimo de força para enfrentarmos e superarmos e levarmos as lições, os valores que não morrem com o corpo físico para a vida imortal? Ah, mas isso, se eu fizer o bem, naturalmente eu vou levar. Sim, eu vou levar, porque é da lei que se eu tenho progresso, eu vou levar o progresso que eu conquistar. Mas eu peço isso, eu tenho consciência disso e trabalho mais focado em cima disso. Vejamos que tudo que Emmanuel nos apresenta é material de reflexão. Não é aqui, dedo na cara, dizendo que a gente não faz, que devia fazer, que estamos errados, que cobrança. Não, essa tendência temos nós, de cobradores. A única coisa que Emmanuel e até mesmo Gotas do Evangelho, somado à proposta do nosso amigo espiritual, na verdade, o mentor espiritual de Chico Xavier, mas que nós acabamos adotando como nosso amigo também, é que nós reflitamos que todo esse material sirva de conteúdo de reflexão. Vamos pensar, vamos refletir, vamos avaliar, analisar, ver a nossa vida diante do que é colocado, sem dedo no nariz, sem cobranças, porque isso é ácido, isso é desagradável. E a gente não tende a somar nesse sentido. Nós, no caso Emmanuel, e também, claro, não é a proposta do programa, é simplesmente um convite à reflexão. E isso é sempre válido e sempre bem-vindo. E o nosso amigo continua dizendo, repetindo aqui a frase, ainda agora, o homem coerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente permanece absorvido pelos interesses perecíveis, ou seja, os que dizem respeito apenas a esta encarnação. Insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso de desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. E a gente vai pensar no mundo em geral, como
Como está o homem diante desse poder do terceiro milênio? Nem vamos falar do segundo milênio, não. Esses poucos anos. Tantos denúncias de corrupção, de roubo com a coisa pública. Mas isso, amigos, não é de um país. É do mundo todo. O que é muito positivo no nosso século XXI é que isso está vindo à tona. A verdade, ela é. Você pode enganar algumas pessoas o tempo todo. Muitas pessoas por algum tempo. Mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. A verdade, ela é, e com o tempo ela se impõe. E aí nós vamos vendo reveladas pessoas que optaram em se comprometer pelos valores transitórios, acumulando valores que nem se elas vivessem 300, 400, 500 anos conseguiam gastar tudo. Então a gente vê que é isso que Emmanuel diz, parece que a pessoa fica insana. Fica insana. É uma desmedida ambição. E lembrando, a gente já disse isso aqui no programa, sobre Abraham Lincoln. Você quer conhecer alguém? Dê poder a ela. E aí a gente vai ver com o poder qual é o ponto de satisfação e de contentamento. Não, eu estou bem aqui e vou usar esses recursos para transformar a minha vida na expansão dela com as pessoas que me cercam, pelo bem comum, em algo melhor. Ou não, eu vou usar isso aqui para simplesmente me satisfazer, porque essa vida, a gente tem que aproveitar como se não fôssemos morrer. Essa palavra terrível. Vamos falar desencarnar, mas eu gosto de falar morrer, porque morrer incomoda, morrer impacta. Essa história aqui morre. Quando a gente sai daqui, nós ganhamos a personalidade que hoje envergamos, ganha um atestado de óbito. As minhas outras personalidades dos outros séculos ficaram lá mortas no passado. Às vezes ficam nos assombrando e a gente tem que manter, você passou. Tua sanha do século XV podia ser válida lá no século XV. Agora vamos parar de ter olho grande na vida das outras pessoas. Isso era bom lá no século XV, nem era, mas tudo bem, eu podia achar que era, mas agora eu sei, não é mais, eu não quero mais. Então, às vezes vem as tendências do homem velho. O que é o homem velho? São essas experiências que tivemos, né? Os padrões mentais viciosos que construímos no passado, em outras encarnações, em outras personalidades. Mas morreu. Nós hoje em dia estamos outras pessoas. Somos o mesmo espírito imortal envergando uma nova personalidade. Deus falou assim, vamos fazer o reset. Vai lá, você não vai lembrar, ninguém vai lembrar do que você fez, começa zerado. Você vai levar essa bagagem. Usa essa bagagem, mesmo que tenha sido construída no mal, usa no bem. Usa no bem. A bagagem que construímos no mal, quando nos voltamos para o bem, utilizando esses recursos, quanta coisa boa ela constrói. Então, desenvolvemos no mal, muitas vezes, a inteligência, desenvolvemos a percepção de ler as outras pessoas. Podemos ter desenvolvido muitos recursos lá atrás, do verbo magnético. Mas hoje, vamos usar esses recursos, a personalidade que está aqui hoje, que é algo novo para esses recursos do passado, que foram e que estão e são herança de toda essa história. E hoje a gente quer utilizar de uma forma melhor. Então, morreu. O espírito desencarnou, perdeu essa carne. Mas não só isso, essa história morre aqui. No dia que a gente desencarna,
No dia que eu desencarnar, a história da Maria Cristina vai morrer. Naquele dia, ela não vai viver mais um dia, não vai ter mais história. É ali. Aquela história morre. Não é que ela vá ser esquecida, mas ela para. É o final de um ciclo. Morte é final de ciclo. Que nós temos esse desagrado com essa palavra. Né? Então, quando chega o momento da nossa desencarnação, da nossa morte, é realmente a hora de nós mostrarmos que tipo de valores a gente construiu e até que ponto a gente levou o nosso contentamento. Então, sem que fosse um contentamento levado a nível de nos comprometermos como espírito imortal. Sim, eu me contento. Melhor a gente se contentar com um pouco. Por isso que no Livro dos Espíritos diz que a pobreza é uma prova muito mais fácil que a riqueza. Porque a pobreza nos dá limites. A gente diz pobreza no entendimento que não é miserabilidade, não é? Pobreza é exatamente o limite justo dos recursos. Então, esse limite muito justo e visível nos ajuda a andarmos, porque estamos sempre ali esbarrando nas paredes como se fosse um corredor. Então, o nosso caminho fica muito mais, ou não ia falar mais fácil, ou menos difícil de ir para o desvio. Mas quando temos muito, quando vem aquela abundância de recursos materiais, dizem os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, que é muito mais fácil que nos ponhamos a perder, vamos dizer assim, não é? Bom, caminhando aqui para o final da mensagem, ele nos diz... Isso tudo chegamos aqui ao final do nosso parágrafo. Exatamente. Então, no último parágrafo, ou melhor, que é o último mesmo, é só uma frasezinha, no penúltimo ele diz: se já compreendestes tuas responsabilidades, aí ele põe si. Compreendemos? Porque também se não compreendemos, ok, faz parte, né? Mas se já compreendemos as nossas responsabilidades com Cristo, ele diz, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, então ele não foi um dos 12, mas após a crucificação, Jesus aparece para Paulo. Quando era Saulo, na estrada de Damasco, ele muda seu nome e passa a fazer o que Jesus esperava dele, que era disseminar o cristianismo para os não-judeus, chamados gentios. Então ele diz, lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho da disciplina, de disciplinas enormes. Penetrando o caminho de disciplinas enormes. O que nos favorece esse trabalho de disciplina? O ter pouco. Porque aí, se eu tenho aquele salário curtinho, eu não posso esbanjar. Porque eu tenho que separar, é o do aluguel, é o condomínio, é a taxa disso, a escola das crianças, o plano de saúde, tudo tem que ser disciplinado, porque senão eu perco o controle e começo a me endividar. Então, para que eu não me endivide, eu preciso me disciplinar. Moralmente também é assim, não é? Eu preciso me disciplinar moralmente. De vez em quando eu repito aqui, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu progresso moral, pelos esforços que faz na contenção das suas más tendências. O que é isso? Disciplina. E aí sim ele conclui, estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Estarás por acaso esperando
que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Termina com esta frase, porque ninguém vai andar nossos passos, ninguém vai responder às nossas provas que não nós mesmos. Então as escolhas serão nossas, não adianta a gente dizer que foi o outro que nos influenciou, e se nós somos influenciados é porque nós nos permitimos a tal coisa. Ainda as nossas fraquezas estão dominando as nossas escolhas. Precisamos, reforçando o que dissemos antes, refletir, porque o aprendizado vai continuar nos exercícios infindáveis que a providência divina vai continuar nos oferecendo a cada dia, graças a Deus, não é? E estamos juntos, e estaremos juntos de novo aqui amanhã, mas antes vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para louvar-te, Senhor, louvar a Sua grandeza, a Sua bondade, a Sua ação providencial em nossas vidas. Como governador, Senhor, que és deste planeta, como pastor que és das nossas almas. Também, Senhor, para te agradecer. Tantos recursos, benefícios, bênçãos que nos chegam todos os dias. Ajuda-nos a enxergá-las, Senhor. Agradecer-te pela presença do nosso anjo guardião em nossa vida, para nos ajudar. E como tenta nos ajudar, principalmente nos momentos mais delicados e difíceis. Ajuda-nos a nos lembrarmos da prece e a recorrermos a esse amigo querido que chamamos de anjo guardião, Senhor. E também, Senhor, para te pedir que nos abençoes, te pedir, Senhor, que nos ajude nas nossas reflexões, pedir-te, Senhor, que abençoe a todo nosso irmão de humanidade que está em sofrimento, aos nossos irmãos de humanidade envolvidos com drogas, Senhor, aqueles que estão pensando em suicídio, os que estão em depressão, os que sofrem com as doenças mentais, Senhor, abençoa. Abençoa os que estão fragilizados pelo medo, com ansiedade e com pânico. Abençoa, Senhor. Abençoa os nossos dias, as nossas noites. Abençoa-nos, Senhor, aonde quer que estejamos e com quem quer que estejamos, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. E é isso, amigos. Amanhã estaremos juntos com mais uma mensagem de Caminho, Verdade e Vida no programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.